O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma graça de Deus estarmos unidos nesta noite para a celebração eucarística, já do 5º domingo da Quaresma. Estamos aí às portas da Semana Santa, a semana maior do nosso cristianismo, em que vamos seguir os últimos passos de nosso Senhor na sua entrega total, na sua entrega radical por amor a nós. A liturgia de hoje, meus irmãos, já nos coloca neste espírito e neste clima da Semana Santa. Chegou a hora em que Jesus hoje nos fala, a hora do Filho de Deus ser glorificado. E onde se deu a glória de Cristo? Na cruz. Jesus, meus irmãos, o Filho unigênito do Pai eterno. Toda a sua vida foi marcada por uma entrega. Toda a sua vida foi marcada pela doação, pela sua disposição em servir a humanidade. Mas a sua entrega absoluta, radical, se deu na cruz, em que Ele pagou um altíssimo preço, a própria vida, pelo meu resgate e pelo resgate de cada um de vocês. Meus irmãos, dizia que essa liturgia já nos coloca na Semana Santa, porque encontramos Jesus angustiado. Angustiado justamente porque sofreu por toda a humanidade. Angustiado porque iria morrer. E nós sabemos que nenhum de nós gosta de morrer. Na qualidade de ser humano que Jesus era, também sentiu esta angústia. Mas descobriu um amor maior, descobriu uma vida maior, a vida em Deus. Por isso, meus irmãos, não mediu esforços do Senhor para se entregar na cruz por nós. Jesus se encontra angustiado porque ia se doar totalmente
por nós. Angustiado, meus irmãos, porque assumiu também os nossos pecados. Portanto, nesses dias, meus irmãos, da Quaresma, e sobretudo na Semana Santa, não me canso de dizer a vocês que, se faz necessário, nós temos diante dos olhos, não apenas na igreja, mas também na nossa casa, o crucifixo, para contemplarmos este amor grandioso, este amor eterno, este amor ágape de Cristo por nós. Foi exatamente por nós que Jesus morreu na cruz. Meus irmãos, amor com amor se paga. Nós deveríamos e devemos pagar ao Senhor, amando acima de tudo e acima de todos na nossa vida. E acima de tudo, renunciando o pecado, renunciando o nosso egoísmo, renunciando às nossas fraquezas, às nossas concupiscências. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não produzirá fruto. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Vejam, meus irmãos, que somos convidados a seguir a Cristo. Se de fato queremos ter Jesus como nosso único Deus e Senhor, a nossa vida deve ser semelhante a dele. Fazer da nossa vida aquilo que sempre foi a vida do Cristo. Uma entrega, uma doação generosa às pessoas. Por que o matrimônio morre? Hoje em dia, infelizmente, nós constatamos tantos matrimônios fracassados. Talvez seja esta a causa, esta incapacidade que de repente uma das partes, ou os dois, marido e mulher, tem de morrer um pelo outro. Não consegue renunciar aos próprios caprichos. Matrimônio nenhum vai para frente, se não houver essa dimensão da cruz, este amor na dimensão da cruz. Quem é o cristão, meus irmãos, senão aquele que segue o Senhor passo a passo, na sua entrega, na sua renúncia total. Ou se de repente hoje a nossa vida está aí morta, espiritualmente falando, talvez seja esta a causa, esta incapacidade de renunciarmos a nós mesmos. Apenas queremos receber das pessoas, não abrimos mãos dos nossos projetos, dos nossos caprichos. E uma vida assim, meus irmãos, é uma vida estéril aos olhos de Deus. Uma vida que não consegue produzir frutos de vida nova. A natureza é sábia nesse aspecto, por isso Jesus nos falava isso no Evangelho hoje. Se o grão de trigo cai na terra, ele morre. Ninguém vê o que se passa debaixo da terra, mas de repente começa a germinar, a se desenvolver e a produzir frutos. Assim, meus irmãos, aconteceu com o próprio Cristo. Ele morreu. Aparentemente, tornou-se um fracassado aos olhos de muitas pessoas, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, o fruto produzido pela morte de Cristo foi a ressurreição. Meus irmãos, entremos nessa espiritualidade da Quaresma, que é a espiritualidade da renúncia, da penitência. É preciso que a gente aos poucos vá matando o nosso homem velho, a nossa mulher velha, para que renasça um homem novo, uma mulher nova. Esta humanidade marcada pela aliança que Cristo selou conosco, no alto da cruz, no Calvário. Em Jesus Cristo, meus irmãos, na Páscoa de Cristo, se cumpriu plenamente a belíssima profecia que hoje ouvimos do profeta Jeremias. Imprimirei as minhas leis em vossas entranhas, nos vossos corações. E que lei é essa, meus irmãos? A lei eterna, a lei do amor. Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, selou uma aliança definitiva, eterna com todos nós. E Ele imprimiu esta lei nas nossas almas, nos nossos corações. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, meus irmãos, há sim em nós esta capacidade de amar como Cristo tem nos amado. O problema é que tantas vezes o que reina em nós, em nossas atitudes, é o pecado. Sobretudo o pecado do egoísmo, o individualismo. E assim nós vamos pensando unicamente em nós mesmos e não pensando no outro. Nos abramos, meus irmãos, a esta proposta da liturgia e sobretudo este tempo de Quaresma, essa renúncia de nós mesmos, de nos sacrificarmos pelas pessoas. A segunda leitura também belíssima da carta aos Hebreus nos falava de Cristo, que na sua vida terrestre, na sua vida neste mundo,
suplicou ao Senhor graças, ao Pai graças, mas aprendeu no sofrimento a obediência. Ele que era Deus, o Filho único de Deus, aprendeu no sofrimento a obediência. Olha, meus irmãos, que ensinamento precioso. É verdade, ninguém nasceu para sofrer, mas o sofrimento nos amadurece, nos faz crescer. E como Cristo aprendeu a obediência no sofrimento, nós também aprendemos e poderemos aprender a obediência. Obediência a quem? A Deus. Aprenderemos com o sofrimento a renúncia de nós mesmos, o combate do pecado. E assim perceberemos que não somos únicos neste mundo. Que as pessoas que estão ao nosso lado precisam ser amadas, respeitadas, consideradas. Nós que tantas vezes, impelidos pelo pecado, pelas tentações, vamos excluindo as pessoas. E na cruz nós vemos alguém que se consumiu de amor, se entregou totalmente pela humanidade. Então, meus irmãos, nenhuma vida é plena, nenhuma vida frutifica para a eternidade, produz frutos para a eternidade, se ficar voltada para si mesma. Mas quando nós nos doamos, quando nós aprendemos a morrer para o nosso eu, para o nosso egoísmo, principalmente para os nossos pecados, nós produzimos frutos bons, frutos de vida eterna. Então que essa liturgia hoje nos toque profundamente e peçamos ao Senhor a graça da conversão. A conversão que necessariamente passa pelo ódio ao pecado, pela aversão ao pecado. Amor com amor se paga. Diante de tanto amor que Cristo demonstrou por nós na cruz, e que nessa Eucaristia fazemos memória, atualizamos o nosso hoje, nós só poderemos retribuir com amor. E como nós vamos amar a Deus, meus irmãos? Através de uma vida nova, através de uma vida de santidade, através de uma vida marcada pela conversão, através de uma vida marcada pelo combate ao pecado. Então, diante desta liturgia, vamos pensar ao longo desta quinta semana da Quaresma. De quais pecados eu ainda sou escravo? Quais são hoje as minhas escravidões espirituais? E que eu necessito da graça de Deus para que a Páscoa realmente se concretize e aconteça na minha vida. Então, meus irmãos, nas nossas orações pessoais, peçamos essa graça ao Senhor, de sermos libertos das nossas escravidões e cultivarmos cada dia este amor que Cristo demonstrou por nós na cruz, este amor ágape, este amor incondicional. Amém?